Na convenção do PT na Bahia, teve de tudo. Militância deslocada em ônibus de turismo, suspeita de uso de carro oficial de prefeitura em benefício a candidatos, pedido explícito de voto num claro ato de infração da lei eleitoral, chegada ao evento com Gedel Vieira, homem que guardava 51 milhões de reais num apartamento alugado. Palanque Master com Lula ao lado de Jacques Wagner, Rui Costa e Jerônimo Rodrigues. Na busca por voto, vale tudo, menos agressor de mulher apertar o 13. Não tem problema que eu perca algum voto, mas não é necessário e não é possível. O cara vai ter que escolher, ou ele vota em mim, ou ele bate na mulher. Se bater na mulher, não precisa votar em mim. Pega a sua mão e vote em quem você quiser. E a cidade de Salvador? A menina dos olhos das campanhas petistas é comandada há 20 anos por aliados e caciques do partido. Está, segundo Lula, meio abandonada. Eu não preciso falar mal, porque eu não vou falar mal de prefeito. Mas quem anda por Salvador sabe que essa cidade também é abandonada. Não adianta pintar a calçada da orla marítima, não adianta pintar o meio-fio. O que nós queremos é saneamento básico das favelas, o que nós queremos é casa, o que nós queremos é coisas diferentes para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Fabi Barroso, ele fala como se realmente ele não tivesse aí há quase 30 anos no poder, se a gente considerar ali aqueles anos da Dilma, né? É realmente impressionante. Ele fala também como se o governo da Bahia não fosse um governo petista há anos, né? O governo executivo, mesmo governo ali da máquina executiva baiana. É realmente impressionante. Depois ele tenta fazer essa comparação, essa coisa meio esdrúxula ali, bate na mulher, então não vota no 13. Vale ressaltar que ele disse que se fosse corintiano estava tudo bem há alguns meses atrás. As bobagens que Lula fala e a gente tem que ainda comentar porque faz parte do debate político, infelizmente, né? O Lula, então, viaja a Salvador, tem essa questão que ele reclama de Salvador, mas Salvador é dirigida aí por aliados. Nós temos a questão do estado da Bahia, que concentra 5 cidades mais violentas, né, do país, por uma gestão petista que está ali com ele no palanque, como você noticiou aqui, o Palanque Master. E esse Palanque Master nós temos Jacques Wagner, que foi indiciado pela Polícia Federal, está sendo investigado e vai prestar depoimento na próxima sexta-feira, e não houve nenhuma vergonha de pedir voto para o Jacques Wagner e para o Rui Costa. Né? Não existe nenhuma vergonha disso. Ao contrário, não se aprecia a lei eleitoral. O Lula fala várias vezes em relação à lei, legislação, do tipo dá de ombros e fala a gente paga. Isso é um complicador para aqueles que dizem que é este homem aí que é o representante da democracia brasileira. Será que quem não obedece lei é verdadeiramente representante da democracia? Não é. E ele fica nessa fala populesca de querer aproveitar uma pauta que estava no script dele, que seria ele falar a respeito da violência contra as mulheres, mas ele não conseguiu fazer isso. Ele fez uma fala infeliz e quando ele tentou entrar um pouco mais profundamente nesse assunto, ele chamou a Janja para falar no lugar dele. Então isso mostra que nós temos uma questão aí, além de mostrar a fragilidade do Lula diante de questões importantes que o Brasil vai precisar enfrentar nos próximos anos, como, por exemplo, a violência contra a mulher, porque é um fato, isso realmente está acontecendo na órbita da violência doméstica. Quem sofre de violência doméstica é a mulher. E nós temos aí um ser que ignora todos esses dados, não deu verbas a respeito do que ele pode fazer em relação ao governo federal. Tivemos uma política, inclusive, que queria desencarcerar aqueles que cometem crimes de uma forma geral e, obviamente, se você solta também abusadores de mulheres, né? Isso está no escopo do crime. E a gente tem ainda, né, que lidar com essas questões de que não há prejuízo para o Lula levar um indiciado do caso Master, onde nasceu, né, o berço do caso Master na Bahia, é o PT baiano, ele não tem problema nenhum de subir ao palco. Então aqui fica a minha pergunta.
vocês baianos, né, que moram aí no estado da Bahia, vão concordar e vão continuar votando no homem aí de chapeuzinho e também nestes que ele diz que são aliados históricos e que a gente sabe que se houver aí depois a comprovação de um crime, é muito difícil dizer que o Lula não sabia tudo que o Jacques Wagner fez junto com Augusto Lima, aquele que deveria ter deposto hoje, mas eles conseguiram enrolar mais um pouco, porque é assim que funciona o PT e seus aliados. Nós temos imagens para nossa audiência do Lula chegando nesse evento, a convenção do PT que aconteceu lá na Bahia. Ele chega acompanhado do Gedel. O Gedel é aquele que ficou bastante famoso com aquelas malas no apartamento, recheadíssima de dinheiro vivo. Tá aí, então, na tela para vocês. A gente tem um compromisso com o VAR, aqui o Jornal da Segunda Edição tem um compromisso com o VAR. Então, esse é o Gedel, escândalo de corrupção aí que aconteceu há alguns anos. As malas todas encontradas, as malas todas recheadas de dinheiro, malas e caixas recheadas de dinheiro encontradas num apartamento aí que estava sob comando do Gedel. É esse que está também ali no palanque com o Lula. Berenice Leite. Quero te ouvir, então. É isso, assim, amigos há muitos anos, a proximidade com corruptos, com ladrões, infelizmente uma coisa bem costumeira aí do presidente da República. Dividiu também palanque com o Jacques Wagner, como muito bem trouxe aqui a Fabi, toda a questão do escândalo do Banco Master, e ele tenta realmente dar essa consertada aí nessa pauta da mulher, falando sobre violência doméstica, e recorre à Janja. Que péssima assessoria, né? Logo a quem vai recorrer. Inclusive, nesse final de semana, ele também estava ali falando sobre mulheres jovens engravidarem muito cedo, na adolescência, e a Janja acabou interrompendo ele, né? Disse, não, mulher engravida quando quiser. Foi algo mais ou menos nesse sentido. Então, assim, de certa forma, ela está dizendo, não importa se a menina tem 14, tem 16 ou até menos, né? A mulher, ela engravida quando ela quiser. Então, esse é o tipo de referência que o presidente busca quando quer defender as mulheres. Agora, foi um show de sincericídio, né? O discurso dele lá na Bahia, né? Fora com quem ele chegou ali acompanhado. E o que nós estávamos dizendo aqui na semana passada, parece que eles nem escondem mais, eles não têm vergonha. Talvez eles imaginem que a população tem memória fraca, mas estamos aqui enquanto jornalistas para não deixar esse tipo de situação morrer, né? E que a história não se perca aí ao longo dos anos, apesar de decisões na justiça tentarem apagar a história de corrupção que fica vinculada a alguns partidos. Agora, Geise, eu anotei também aqui alguns pontos com relação a essa questão lá da Bahia, porque a gente fala muito do Jacques Wagner e do Augusto Lima, e o Rui Costa, ele era o governador em exercício. Tá? Então, ele estava acima de Jacques Wagner. O Jacques Wagner era só o secretário de Estado. O Rui Costa, que, por sinal, é candidato a uma cadeira para o Senado Federal pela Bahia, ele era o governador em exercício quando a EBAL, né, foi vendida para Augusto Lima, e ele transformou aquilo num grande negócio de crédito consignado, que inclusive depois que o Master, né, o caso Master, o Master foi liquidado, e aí ele já era sócio do Daniel Vorcaro, era o único ativo que o Master realmente tinha e tem até os dias de hoje, porque são muitos servidores da Bahia que devem para o Cred Sexta, inclusive por uma resolução assinada por Rui Costa. Então são essas as duas personas que disputam cadeira para o Senado na Bahia, e as pesquisas mostram que eles estão inclusive na liderança dessas pesquisas. Lamentável, né? Parece que o povo baiano ainda não entendeu o que está acontecendo lá há quase 2 décadas. O Lula teve, inclusive, a capacidade, Geise, de inaugurar alguns dias atrás, antes desse período de defesa eleitoral, que agora ele não pode mais inaugurar obra, ele teve a capacidade de inaugurar uma placa dizendo que era a obra, e eu estou falando justamente daquela ponte que deve ligar Salvador à ilha de Taparica. Eu cheguei ainda a mostrar aqui no JDO primeira edição essa foto, onde eles posam atrás de um grande banner. Na foto parece que a ponte está pronta, mas é só o pé da ponte, né? Quilômetros de extensão ali, você vê o mar, mas você não vê a ponte. E é uma promessa, algo que vem desde o governo de Jacques Wagner, ou seja, o Jacques Wagner, que foi governador antes de Rui Costa, já prometia essa ponte, mas agora eles juram que vão entregar. E por fim, né, não dá para deixar de falar a cara de paisagem que fica ali o atual governador da Bahia, o Jerônimo Rodrigues, quando o Lula comete esse sincericídio e diz que Salvador está abandonado, e de fato está
mesmo. A gente percebe justamente por essa falta de entrega de obras superfaturadas. Então, Jerônimo Rodrigues é este que, inclusive, tenta se reeleger lá ao governo do estado da Bahia. Geise. A gente tem mais uma informação, digamos, curiosa a respeito dessa convenção que aconteceu agora no final de semana, é que o prefeito de uma cidade chamada Valente, o nome dele é Ubaldino Amaral, e a presidente da Câmara Municipal de João Dourado, a vereadora Viviane da Gamaleira, são petistas, eles participaram dessa convenção e eles tiveram os celulares furtados durante a convenção do PT na Bahia. Tanto o prefeito, Ubaldino, quanto a vereadora Viviane fizeram comunicados, Fabi Barroso, formais ali nas suas redes sociais, dizendo que seus celulares foram furtados, enfim, alertando, né, que se alguém recebesse alguma mensagem, amigos, enfim, os contatos ali da agenda não eram eles, né, pedindo absolutamente nada, que na verdade o celular foi furtado. Foi só para comprar uma cervejinha, ué. Não pode nem ficar bravo, né? O pessoal ali não deve estar conseguindo sentar num bar para beber, então teve que fazer o furto para poder, então, comprar a cervejinha. É irônico e não é, né? Obviamente eu estou brincando, mas é isso, né? A gente sabe que essas questões aí morais, tem que falar da parte moral, né? Que eu acabei até de dizer, que divide-se palanque com pessoas que já foram investigadas, condenadas, como é a questão do próprio Lula, e investigadas, como é a questão agora do Jacques Wagner. E não tem nenhum problema, gente. Eles não têm nenhum problema de moralidade de falar, olha, agora é melhor você ficar fora do palanque, o Lula vai sozinho, vai dividir com outras lideranças. Não se fala isso. Por quê? Infelizmente, a questão moral no Brasil, a questão ética no Brasil, e principalmente nesses estados que, infelizmente, tem muito assistencialismo, e parece-me que as pessoas estão mais preocupadas com a continuidade desses programas do que com a melhora efetiva, né, de suas populações, a gente vê que tem entrada para esse tipo de conduta. O que é muito triste também. E a participação da Janja nisso tudo acaba deixando a coisa um pouco mais irônica, porque quando ela fala aí, que a Berenice nos trouxe, né, que ela diz em relação que o Lula estava dizendo de uma menor de idade, e ela fala, não, é quando ela quer. Aí depois não dá para sustentar que ela sabe falar de Bíblia, que ela tem aquela coisa com os cristãos, porque o cristianismo prega exatamente isso, né? Que as mulheres saibam o que estão fazendo, que não é esse padieiro aí de tipo uma menina de 16 anos saber o que ela está fazendo, porque de fato não sabe. Não sigam o conselho da Janja, gente, porque depois vocês podem acabar igualzinho a ela. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.